Olá pessoal. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo vocês vão ver relatos extraordinários de funcionários e ex-funcionário da NASA. E também astronautas da Apollo 11 e relato de membros do governo de várias partes do mundo, afirmando a existência de vida extraterrestre. Além de vídeos das Forças Armadas da Rússia. Esse é o canal do Macarrone, inscreva-se e deixem o seu gostei. Talvez ainda mais intrigante do que as estruturas vistas na superfície da Lua sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, inclusive relatados pelo famoso astrônomo Francis Baily em 1835. E o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11. As janelas estavam escuras e foi então que comecei a ver um flash, um raio e outro flash e luzes bruxuleantes, como dizemos. Continuei vendo as luzes e disse: vocês viram alguma coisa em comum? Viram algum flash? Neil disse: sim, eu vi uns 100 flashes. E você, Mike? Eu não vi nada. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo? Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA no próprio catálogo de anomalias lunares temporárias. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. Que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico. Este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? Se nós estamos atingindo um nível onde poderíamos interagir com o paraíso e nos conectar com uma comunidade galáctica, estamos prontos? Ou nossos esforços serão bloqueados novamente, retrocedendo milhares de anos em nosso desenvolvimento? Os egípcios, os romanos, os gregos, a maioria destes impérios, é claro, caiu. E por um tempo a humanidade teve um retrocesso, mas sempre crescemos de novo. E sempre avançamos. Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história. Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida.
Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora prossigam em círculos. É o destino humano de cada lenda. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar dois alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente dois alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens, e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M-21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade.
Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os dois pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido. Atenção, doutor, o que o senhor vai achar? Galera, presta atenção, tá? Esse é no Chile o filme, é o VT que o governo do Chile liberou para a gente passar sobre a nave de 450 quilômetros, que ele diz tá, a hora está em Brasil, tá? Manda aí, Roberta. Luego de años de investigación, fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile-Guayaquil, con el señor General Durán. Y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificar si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada, o sea, más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente desde abajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Lembrando você, galera do bem, que essa notícia foi dada em destaque num dos maiores jornais do país, lá do Chile, tipo um jornal nacional muito grandioso. E aí, doutor Eurênio? Isto aconteceu mesmo e é visível. Esses fenômenos são visíveis. Porque, vejamos bem, a elasticidade da matéria, com as mudanças de dimensões, são extraordinárias. Pode atingir 400, 500, 1000 quilômetros de tamanho. Esses seres realmente se posicionam porque estão influenciando a atmosfera da Terra. A Terra é influenciada na sua atmosfera para que os seres da Terra possam mudar a maneira de ver as coisas. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver as coisas. Tudo é a maneira de ver, né? É a maneira de ver. Nós canalizamos sempre para a maneira que costumamos ver tudo o que acontece. E é uma maneira trocada. Nós temos que ingressar em outras proporções. Tudo é uma questão de proporção. Quando a consciência desperta, as proporções mudam.
Então você vai enxergar a vida diferente, a Cris vai enxergar, eu e o telespectador vai enxergar a vida diferente. Mas tem que admitir, há um vício de pensamento, esse vício impede muita coisa. Doutor, eu queria fazer um questionamento para o doutor, porque ele é um homem da lei. Por que essa notícia não foi mostrada no Brasil e por que essa nave ainda se encontra? Porque os governos não dão essa notícia. Agora, em cima do Brasil. O Chile falou do Brasil e o Brasil não falou do Brasil. Eu vou dizer uma coisa que parece um pouco estranha. Nós temos dois tipos de mundos em nós. Nós temos os nossos mundos interiores, que são o mundo subjetivo da nossa vida. Temos coisas para dentro de nós. E temos o mundo objetivo. Às vezes as coisas se objetivam apenas para alguns, não são vistas por todos. Compreende? Então, isto que acontece, eles têm que ter muita certeza do acontecimento, e ali é uma certeza visível. Certeza, saiu no Jornal Nacional certeza, certo? Mas impede porque exatamente tem segredos de Estado. Eles desconfiam que possa ser coisas fabricadas por outras nações, outros países, e que esses trabalhos podem ferir a segurança nacional. Há uma série de fatores, eu não quero dizer que estejam certos, mas são esses fatores que interferem para as notícias virem a nós, como elas acontecem. Lu, sabe o que eu gostaria de saber do doutor Eurênio? Se essa nave é intra ou extra, do seu ponto de vista? Ela tem tudo para ser intra. Nossa, eu já acho que ela é extra. É muito grande, sim, é muito mas grande. Mas isso eu digo, a elasticidade da matéria é extraordinária, não precisa vir de fora.